88.8 especial Eleições Autárquicas. Já estamos com o som desde o Forte. Bom dia, JMFM 88.8 e o JM iniciam hoje uma série de debates autárquicos em todos os concelhos da Madeira. É no Forte de São Tiago, lugar emblemático da nossa cidade, que damos o pontapé de saída com alguns dos candidatos à capital madeirense. A rádio e o jornal esperam com estes debates contribuir para o melhor esclarecimento da população. Frente a frente vamos ter Artur Andrade, advogado de profissão, vereador há 12 anos na Câmara Municipal do Funchal e volta assim a ser o cabeça de lista da CDU. Paulo Cafofo, professor de profissão, foi eleito presidente da Câmara Municipal do Funchal pela coligação Mudança, formada por 7 partidos. Foi esta a coligação que pôs fim a quase 40 anos de maiorias absolutas do PSD Madeira. Rubina Leal é secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, já desempenhou também 2 mandatos como vereadora com os pelouros das áreas sociais, quando Miguel Albuquerque era o presidente da Câmara Municipal e Rui Barreto foi deputado na Assembleia da República, é vice-presidente do PP, líder do grupo parlamentar do PP na Assembleia Legislativa da Madeira e foi também vereador na Câmara Municipal do Funchal. A atual composição da Câmara é composta por, a coligação Mudança, aliás, tem 5 mandatos, o PSD 4, o PP 1 e a CDU 1. Para moderar este debate da rádio e do jornal, tenho também a companhia do Miguel Silva, subdiretor do JM. Bom dia, Miguel. Bom dia também aqui aos nossos convidados. Como disse o Rui, nós temos connosco hoje Artur Andrade, Paulo Cafofo, Rubina Leal, Rui Barreto, estão sentados assim por esta ordem, nesta mesa no restaurante do Forte, no Forte de São Tiago. Gostaria só de anunciar que este ciclo de debates que hoje se inicia adota um modelo diferente daquele habitualmente registado no serviço público, sem a necessidade de termos toda a gente, sem que se consiga ouvir exatamente as propostas dos candidatos. O que optamos foi por um modelo mais restritivo, mas que se baseia nas propostas das candidaturas e dos partidos que já estão representados, de certa forma, desde 2013 na atual variação. Anunciar também que os debates que hoje se iniciam continuam nos próximos dias, complementando um ciclo de trabalhos autárquicos que se iniciou já em junho, com entrevistas a todos os cabeças de listas para as diferentes câmaras e das diferentes candidaturas. O próximo debate é já na próxima segunda-feira, em Santa Cruz, depois será em Chico na terça e por aí adiante, ao longo da próxima semana, estaremos sobretudo na costa norte, num modelo que vai chegar a todos os concelhos. Este é o modelo que nós vamos seguir no JM, com cobertura online, com cobertura na rádio e com cobertura também na edição em papel. Feita esta apresentação, iniciaremos então o primeiro ciclo, a primeira ronda de questões que aqui colocamos. Eu começaria pelo Artur Andrade e pelas questões sociais. Que propostas traz a CDU para esta campanha nesta área, sendo que as questões sociais têm uma panóplia muito grande de intervenção? É capaz de resumir algumas de forma que se possa perceber? Com certeza. Bom dia a todos, em primeiro lugar, aqui aos meus companheiros de painel. Naturalmente saudar a iniciativa do Jornal da Madeira e, respondendo já de imediato à sua pergunta, é entendimento da CDU que as questões sociais têm que ser transversais ao conjunto das políticas. Isto é, eu para resolver os graves problemas sociais da cidade, e são vários, poderíamos falar do desemprego, da problemática da habitação, das questões da pobreza, de alguma marginalidade fruto da toxicodependência, isto é, são múltiplos os problemas sociais e que não se resolvem com políticas de, permitem-me utilizar a palavra entre aspas, de esmolas, digamos assim. É necessário políticas ativas e que terão que ser transversais. Se eu pensar no emprego, eu não deixarei de ter que pensar que a reabilitação urbana vai responder ou vai ajudar a responder a um problema social que é o desemprego, na medida em que vai permitir criar emprego na cidade. Se eu falar naturalmente da problemática da habitação, então, e tem uma política de habitação própria, e a Câmara tem um instrumento que é a Sociedade, tem os seus bairros sociais, então a política de habitação é fundamental para responder aos graves problemas sociais. Se eu pensar, por exemplo, em termos da toxicodependência, do próprio desemprego que existe, então a intervenção nos bairros,
o apoio que naturalmente pode ser dado através das assistentes sociais, a problemática da integração social. Essas políticas terão que se refletir na atividade da Sociabita, na atividade relacionada, por exemplo, com a problemática da habitação. A nós choca-nos profundamente uma questão. É de ver postos efetivos de trabalho que podem e deviam ser ocupados por trabalhadores efetivos, e digo isto não só relativamente à Câmara Municipal do Funchal, mas no conjunto dos serviços do Governo, de outras câmaras, etc., que, em vez disso, se esteja a ocupar trabalhadores que vêm do desemprego, com salários e com remunerações absolutamente insignificantes, em vez de criar postos efetivos de trabalho, criar emprego real, no lugar de se manter esta política de utilização de mão de obra barata para resolver desvirtuar aí resolver problemas que os municípios ou que o Governo Regional tem. Muito bem. Voltaremos certamente a outras propostas. Paulo Cafofo, nesta área, que medidas, que sugestões, propostas têm coligação? Antes de mais, aqui ao Miguel da Rui e aqui aos meus companheiros aqui desta mesa, que não é redonda, mas é quadrada, mas onde espero que se debatam ideias para a cidade do Funchal. E, sendo este o primeiro debate, desejar que os encontros que vamos ter nos próximos tempos sejam encontros para o bem da cidade e para o bem da nossa democracia. Eu quero dizer que, em termos de políticas sociais, é a área em que um autarca melhor se revê e melhor satisfação tem. Aliás, a política serve precisamente para isto, para melhorar a vida das pessoas e para fazer com que as pessoas vivam bem. Isso foi a nossa preocupação ao longo destes 4 anos. A Câmara não tinha programas com regulamentos, porque também é muito importante a questão da transparência e nós sabermos onde é que os dinheiros são aplicados e se são aplicados àqueles que mais necessitam. E nós criamos uma série de programas sociais, como o Programa de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho, para pessoas que estavam no desemprego e não recebiam absolutamente nenhuma verba, nenhum subsídio de desemprego, e falamos já em 300 pessoas que estão e beneficiaram deste programa. É preciso dizer, e eu concordo aqui com o Artur Andrade quando diz que não é uma política de caridade, de assistencialista, porque estas pessoas têm uma formação e essa formação permite-lhes adquirir maiores competências para depois, findo este programa, poderem ter mais oportunidades cá fora e no mercado. Temos também um apoio à natalidade à família, muito vasto, que vai desde o apoio à natalidade, até aos 3 anos recebem 50 euros, apoio às creches, mas também apoio na saúde e alimentação até 200 euros. Temos também com participação de medicamentos, particularmente para as pessoas mais idosas, e temos, e aqui falamos da habitação, o subsídio municipal à habitação, até 125 euros, para que as pessoas não venham engrossar precisamente os pedidos e as listas da Sociabita Funchal. E a habitação é realmente, e a habitação e a educação em termos sociais são prioritários para nós. Aliás, nós iniciamos já o programa Ambiente Zero, que foi uma pedrada no charco e na inatividade por parte dos executivos anteriores no que diz respeito a um problema de saúde pública nos nossos bairros. Esse programa já está no terreno, já são visíveis as intervenções, nomeadamente ali no bairro dos Viveiros e na Quinta Falcão, mas também, permite-me dizer que em termos de educação, nós também queremos apostar, tal como temos vindo a apostar agora, e a questão dos manuais escolares já lá iremos também. Ciclo, só para terminar, já no primeiro ciclo, mas também extensível ao terceiro ciclo, e as bolsas para os estudantes. Já lá iremos. A educação, são medidas claramente que também têm um pendor. A educação já estará contemplada na segunda ronda. Roberto Leal, as suas propostas nesta área. Muito bom dia. Antes de mais nada, queria cumprimentar todos aqueles que nos ouvem, em particular a nossa população da cidade do Funchal, e também fazer deste debate um debate de ideias e que possamos aqui comunicar a toda a nossa população aquilo que nós pretendemos para a cidade do Funchal. Quando falamos em políticas sociais, obviamente que eu tenho, em primeiro lugar, e tenho que dizer que me orgulho muito daquilo que fiz na área social na Câmara Municipal do Funchal quando lá passei. Os programas na área do emprego foram iniciados por mim a quando a variação, os centros comunitários foram abertos a quando passamos pelas variações anteriores, bem como os ginásios municipais, enfim, uma série de políticas sociais, até porque recordo-me que antes da minha entrada na Câmara Municipal do Funchal não existia o pelour da habitação, existia sim a Sociohabita Funchal, que trabalhava na área da habitação e que sobretudo trabalhava nos bairros sociais. Quando falamos em políticas sociais, temos necessariamente de falar e dar, em primeiro lugar, mais rendimentos às famílias. É aquilo que eu pretendo e é aquilo que está no meu programa.
Temos que ajudar, temos que apoiar as famílias e aquilo que temos é fazer exatamente ao contrário que este município atualmente faz, que é devolver cerca de 4% dos rendimentos às famílias que elas têm direito. A nossa proposta é fazer exatamente ao contrário do que o atual Executivo que faz, que é devolver 1%. Aquilo que nós pretendemos e aquilo que nós queremos é devolver às nossas famílias os 4%, sendo que 1% ficará afeito ao Fundo de Solidariedade Municipal, e estas são as duas grandes medidas na área social. Temos outras medidas na área social que vão, sobretudo, de encontro ao apoio ao transporte escolar, que vai, sobretudo, no apoio à família, nomeadamente na área dos idosos, na área dos estudantes com as bolsas de estudo. Temos vários programas que aquilo que pretendemos, como disse, e aquilo que tenho dito ao longo deste tempo, destes dias, é que quero uma cidade para as famílias. E como eu volto a repetir, uma cidade para as famílias é, sobretudo, dar rendimento a estas famílias, é dar-lhes mais condições para que elas possam apoiar os seus filhos e para que possam ter condições e melhorar a sua qualidade de vida. É isso que acontece, ao contrário daquilo que atualmente existe no atual município, porque de facto o nível de transparência, que aqui já foi falado, não existe, e as instâncias e os documentos que existem e todas as instâncias têm revelado isso, e também o programa Ambiente Zero, julgo que só agora, no final dos 4 anos, é que iniciou a construção de 2 fogos habitacionais que inclusivamente foram deixados por nós pela variação anterior, com os projetos de arquitetura completamente concluídos. Portanto, Ambiente Zero não é com certeza uma política social deste município, nem tão pouco a transparência existe, nem tão pouco os programas sociais foram encetados por este município, porque eu sei o que é que fiz e conheço muito bem os programas que encetei, os quais me orgulho muito. Muito bem. Rui Barreto tem uma proposta aparentemente mais abrangente em termos de devolução de apoios às famílias, é isso? Sim, em primeiro lugar quero também cumprimentar os colegas do painel e todos os funchalenses que nos estão a ouvir através da RJM, e começar a dizer que as políticas sociais são manifestamente muito importantes, mas julgo que o Funchal hoje precisa de um novo impulso na economia. A economia é ela própria uma ciência social. E nós precisamos de criar mais riqueza, criar mais emprego, para que a riqueza criada, que também cria, obviamente, receitas para o município, possam ser mais bem distribuídas por todos e, em particular, para aqueles que são os mais desfavorecidos. Devo dizer que há, no balanço que acho que deve ser feito, alguns programas até que foram anunciados pelo Sr. Presidente Paulo Cafofo nas áreas sociais fracassaram, apesar de serem boas ideias iniciais. Estou a falar, por exemplo, do programa Câmara à Porta, que foi lançado em janeiro de 2014 e que só atingiu pouco mais de 10 munícipes, e que era um programa interessante. O programa Preserva, para a recuperação de habitações de pessoas com carências económicas, e que esse programa fracassou. E também o subsídio municipal de arrendamento, que falou o Sr. Presidente, e que teve um alcance muito diminuto. Isto para dizer, boas ideias é necessário operacionalizar, e por isso eu acho que as políticas sociais devem ser feitas num princípio que nós defendemos de subsidiariedade, ou seja, o poder que está mais próximo, as juntas de freguesia, que são aquelas que conhecem melhor a realidade das pessoas, que identificam os seus problemas, e por isso estes programas teriam sucesso se tivessem a devida operacionalização com as juntas de freguesia, requisitando os serviços e os materiais que fossem necessários e operacionalizando isso. Mas falhou então esse programa ao nível das juntas de freguesia, da intervenção das juntas ou da atribuição? Fracassou porque os resultados assim o dizem. O último relatório apresentado pela Câmara Municipal, o nível de alcance de um programa, quer o Câmara à Porta, quer o Preserva, que são programas lançados em janeiro de 2014, em janeiro de 2015, tiveram alcance, quer um, quer outro, de 9 ou 10 munícipes. Mas queria dizer que nós temos, obviamente, ideias para esta proposta. Devo dizer que, em relação àquilo que disse a doutora Rubina Leal, tem aqui um erro técnico. Já é devolvido 1,5% dos 5%, e foi por proposta do CDS na atual variação. E se hoje os munícipes do Funchal recebem no seu total, já receberam 1.200.000 euros, foi obviamente porque o Executivo aprovou, mas foi por proposta do CDS. Devo dizer que, em relação às políticas sociais, nós, numa lógica de criação de riqueza para ser melhor redistribuída, achamos que devemos valorizar aqueles que menos têm. Por isso temos uma proposta para apoiar todas as crianças do pré-escolar no Funchal. Existe um programa na Câmara que é discriminatório, que vai apenas ao
ao público e não vai ao privado, apoiar as famílias nos longos períodos, como ainda estamos, das férias escolares, promovendo ATLs durante o verão, para que as famílias próprias... Esse é um tema que já lá vamos. Já é a questão da educação, entramos na área da educação. Precisamente, entramos agora na área da educação e vamos começar por ouvir Paulo Cafofo. Este é um tema naturalmente sempre caro aos candidatos. Qual é a proposta que tem ao nível de apoio aos estudantes? Lançou recentemente esse apoio para os manuais escolares, que agora chega também aos alunos do 4º ano. Muito bem, é claro que a educação, e eu como professor sei bem quais são as necessidades, é uma área que acarinho bastante, até pela minha atividade profissional de professor, e conhecendo bem a realidade, não poderia deixar de ser esta uma área prioritária para esta Câmara, até porque estamos a falar do nosso futuro, estamos a falar de jovens que queremos que tenham um maior sucesso e que sejam felizes. E para isso nós somos, já Funchal, uma cidade educadora. Nós pertencemos à Associação Internacional das Cidades Educadoras, o que significa que a educação é uma das prioridades, é uma prioridade para este Executivo. E nestas políticas, obviamente, que nós temos tido a preocupação, é preciso dizê-lo, de ter uma Assembleia Municipal de Jovem, de ter um Conselho Municipal da Juventude, precisamente para dar voz aos jovens e àquilo que são as suas ideias, o contributo que possam dar para a cidade. E temos também já uma ação concreta que o próximo ano letivo irão beneficiar, que são os manuais escolares para o primeiro ciclo, mas também extensível já, como já dissemos, até 2019, para o segundo e para o terceiro ciclo. Além da questão do ensino superior, são demasiados os alunos que têm dificuldades e até a nível do abandono do ensino superior, também aqui na questão do abandono escolar. Aliás, nós somos a região que tem a segunda taxa mais elevada de abandono escolar, e a nível do ensino superior temos de ter uma ação de ajudar, obviamente, todos estes estudantes, e a questão de apoiarmos através de bolsas de estudo no valor da propina, que vai entre 800 a 1000 euros. Mas e qual é o critério para essa atribuição? Não há, o critério é ser estudante. O critério é ser estudante. Na questão da educação, nós não temos uma ação redistributiva, ou seja, a fiscalidade progressiva aqui não funciona, funciona a nível do IRS. A nível da educação, todos devem ter as mesmas oportunidades, e é por isso que nós aqui apoiamos todos, independentemente da sua situação. E não pode haver aí uma situação de sobreposição de apoios nessa área? Não há sobreposição de apoios. Quando muito há, por parte da Câmara Municipal, um reforço dos apoios que efetivamente não chegam, porque se chegassem, só quem não conhece a realidade é que não veria que os estudantes, as famílias, passam por dificuldades para poderem manter os seus filhos, seja no ensino básico, secundário, seja também no ensino superior. Eu gostaria de dizer que esta nossa ação é uma ação que visa, acima de tudo, as famílias e os nossos estudantes. E a doutora Rubina Leal falou aqui a questão dos rendimentos, porque obviamente também, e isto é uma forma de aliviar fiscalmente as famílias, é preciso dizer que nós já fizemos este trabalho durante este mandato. Aliás, este ano é preciso que se saiba que os funchalenses irão receber 4,5 milhões de euros devolvidos, seja por via do IMI, seja por via do IRS. E, portanto, a questão que aqui se coloca é porque já existe esta nossa ação, é dinheiro que está no bolso das pessoas, e importa dizer, se há esta preocupação, porque a doutora Rubina Leal, quando esteve no governo, não pagou o IRS que é devido à Câmara Municipal do Funchal, que seria claramente vertido para o bolso dos funchalenses, coisa que não fez quando esteve no governo regional de que fez parte. Paulo Cafofo, esse é um assunto que vamos voltar mais à frente noutra área. Agora, Rubina Leal, qual é a sua proposta em termos de educação, também o apoio aos jovens que estudam e, em particular, às famílias que têm, sobretudo, maiores dificuldades? Quando falamos em apoio e em políticas de educação, falamos sobretudo de apoios à família, falamos de coesão social, que foi aquilo que já falamos na primeira ronda. Obviamente que aqui, para mim, o mais importante é, sem dúvida, criar apoios para que os jovens e para que a nossa população dê continuidade aos seus estudos e que possam usufruir de tudo, de uma educação plena. Agora, aquilo que me faz aqui um pouco de confusão, e acho que o senhor candidato devia falar a verdade, não é possível anunciar perante todos aqueles que nos ouvem que irá pagar as propinas a todos os estudantes, basta ser estudante que está no ensino superior. Penso que não deve ter consciência de quanto é que custa. Eu já tenho 2 filhos no ensino superior, não deve ter consciência de quanto é que custa um filho no ensino superior e de quanto é que é uma
propina e de quantos estudantes estão a estudar, quer no continente, quer na Universidade da Madeira. Não faz qualquer sentido, isso não é falar a verdade perante a nossa população e nós temos que falar a verdade. Temos que apoiar, sim senhor, os nossos estudantes, mas tem que haver critérios e tem que existir e temos que apoiar aqueles que mais necessitam. Eu também tenho... que defendo? Os critérios são aqueles que são carenciados, são aqueles que não têm condições. Existem regulamentos e quando a atribuição de qualquer apoio social tem sempre critério e tem que ter um regulamento. E cuidado, passa por aí. Nós temos que tratar as pessoas conforme as suas carências. E obviamente que o município, que até agora não conheço, que tenha tido políticas dessa natureza. Mas, no momento em que nós vivemos, temos necessariamente que apoiar as nossas famílias. O primeiro tópico e a minha primeira proposta é, sem dúvida, através da evolução do IRS. E obviamente que passa também pelo apoio aos nossos estudantes, sobretudo pelas bolsas de estudo. Mas tem que ser para aqueles que têm necessidade. Não vamos estar a pagar bolsas de estudo a estudantes que só por serem estudantes, filhos de famílias que têm rendimentos. Tem que ser para pessoas que não tenham rendimentos, tem que ser para pessoas que tenham esse tipo de necessidade, assim como acontece com o transporte escolar, que também temos que apoiar o transporte escolar. Até agora o município apoia o transporte escolar até alunos do primeiro ciclo. A minha proposta é alargar até por segundo ciclo, até porque sou realista, porque não é com 6 anos como uma criança anda de autocarro sozinha, mas depois no segundo ciclo isso já é mais normal e já é mais comum, assim como também atendendo à orografia do nosso terreno, não vamos deixar que seja os 2 km a distância a partir do qual tem direito a um passo escolar. Essa distância vou diminuí-la para os 500 metros, porque quem anda nas zonas altas, quem percorre a nossa cidade, sabe que facilita e muito as nossas famílias se nós tivermos um passo escolar para apoio aos nossos jovens. Obviamente que também tem outro tipo de apoios para a área da juventude, como por exemplo, que tem a ver, que isto também é... Também já lá iremos, a educação e a juventude acabam por ser 2 temas que se confundem, por isso já lá vamos nesta altura ouvir Rui Barreto, qual é o seu projeto, o que é que defende para uma educação, para a educação no Funchal em particular, que acaba por ser o tema comum, o apoio aos jovens e às famílias. Muito bem, mas se me permite, eu gostaria só de fazer uma pequena nota sobre a questão do IRS, até para quem nos ouve ficar bem esclarecido. A doutora Rubenina Leal está a prometer devolver os 4% do IRS. Primeira questão. Atualmente, a Câmara Municipal do Funchal já devolve 1,5%. Por iniciativa do CDS. Com efeitos em 2018. Ainda há pouco não interrompi, mas agora tem que o interromper. Sabe que isso só se reflete no ano 2018. O que a doutora Rubenina Leal está a prometer agora é aquilo que não fez quando esteve 8 anos na Câmara, nem quando esteve 2 anos e meio no Governo. Porque este Governo Regional não devolveu Senhor IRS. Candidato, estamos a falar do futuro e não do passado. Vamos falar do futuro e não do passado. Vamos falar do futuro. Mas nestes 4 anos e sabe que eu orgulho muito daquilo que fiz na Câmara Municipal do Funchal. Mas eu também gosto que os ouvintes que nos estão a ouvir saibam factualmente o que é que cada um fez neste trabalho, nestes 4 anos. Porque nós estamos aqui para apresentar ideias para o futuro, mas também temos que apresentar e fazer um balanço do trabalho. Então, que aqueles que nos diga os programas e tudo aquilo que fez na Câmara Municipal nestes últimos 4 anos, as propostas do IRS foram 1,5%, 1,2 milhões de euros, por iniciativa do CDS, e o Partido Social Democrata não apresentou nenhuma iniciativa sobre isto. Indo à questão em concreto da educação. A educação é uma área fundamental. E nós devemos dar toda a atenção, até porque tem havido aqui algum desleixo, e é preciso dar uma nova atenção à educação e apoiar quem efetivamente mais precisa. E por isso nós temos uma proposta, porque consideramos que as famílias têm sido fortemente fustigadas nos últimos anos, e para o CDS e para esta candidatura as famílias contam, que é apoiar todas as famílias que tenham crianças no pré-escolar, no público ou no privado, do 0 aos 5 anos. Independentemente dos rendimentos das famílias? Não, obviamente que isso obrigará a um regulamento que será aprovado em Assembleia Municipal. A Câmara já apoia. Mas a Câmara apoia, estou para o cafofo, mas permita-me, existem 3.324 crianças no pré-escolar. Sabe quantas existem no privado? 1970. A rede pública é insuficiente. Mas para essas o seu regulamento não diz uma linha, não apoia absolutamente ninguém. Eu não faço discriminação do público e do privado. Sabe porquê? Porque a maior parte das crianças que estão no privado são precisamente crianças de pais carenciados. Porque é que nós fazemos e recebem do Paulo Cafofo. Eu acho que pode ter iniciativas boas. Eu estou aqui a dizer aquela que eu acho que é importante,
porque é uma fase muito importante nas famílias que suportam custos elevados, como é o pré-escolar e também o ensino universitário. E aqui deve haver um reforço, que é um reforço para desagravar. Sabe quem é que apoia, sabe quem é que paga hoje as mensalidades das crianças? São os avós. São muitas vezes os avós, que os pais não têm dinheiro para suportar essas despesas e que pagam para garantir o pré-escolar no privado dos seus netos. Por isso nós devemos apoiá-las e ter um programa para isso que é perfeitamente acomodável no orçamento. Depois queria só duas notas. Reabilitar gradualmente os espaços exteriores das escolas. Acho que a Câmara deve ter aqui um papel mais ativo na educação e valorizar e conservar equipamentos que podem dar valor ao desporto escolar e apoiar nos ATLs no verão, porque repare, o ensino pré-escolar público termina no final de julho e depois só reabre quase em meados de setembro. E é preciso aqui um papel mais ativo, promovendo animadores socioculturais para que os pais tenham menos custos e que os apoiem durante os meses do verão. Doutor Andrade, temos de avançar rapidamente. Doutor Andrade, quais são as suas ideias, as políticas que se propõe para estes 4 anos? Bom, é necessário clarificar aqui algumas coisas para não vale a pena puxar galões. Só algumas questões. O 1,5% do IRS foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal do Funchal. Ponto. Estava a comentar isso que o Dr. Rui Barreto. Desculpe lá. Estava a comentar isso que o Dr. Rui Barreto. Você não vai fazer isso, não me vai interromper, porque eu estou a falar não é preferencialmente para si, mas para os funchalenses. E ensinaram-me na vida que eu tenho 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro daquilo que eu falo. Então, o amigo vai-me deixar. É um debate, desde que não se interrompam, é um debate. Então, vamos começar. Não vale a pena puxar galões porque foi aprovado por unanimidade por toda a gente. Mas clarifiquemos uma outra questão. É falso que a questão do IRS seja fundamentalmente política social. Isso é uma mentira que se está dando. Não. Eu vou dizer porquê. A maior parte... desculpe lá, vai-me ouvir. A maior parte das famílias carenciadas, a maior parte das famílias que não têm recursos para os filhos, recebem o salário mínimo, estão desempregados. Não, você vai-me deixar aqui. Você vai-me deixar aqui. Doutora Rubena, é aquilo que eu digo, tem 2 orelhas e uma boca. Ouça ao dobro daquilo que se fala. Não é debate, mas, por conseguinte, a maioria das famílias carenciadas, aquelas que necessitam de apoios acrescidos, de facto. Mas a classe média precisa. Deixa-me acabar. Não vale a pena, porque vai ter que me dar mais tempo para eu falar na mesma. Depois vai ser difícil no final mas a maioria das famílias carenciadas que necessitam de mais apoio não descontam o IRS. É que uma grande parte significativa do Funchal recebe salário mínimo. Veja-se o pessoal todo que trabalha nos supermercados, veja-se, enfim, a maior não desconta sequer IRS, por conseguindo falar de política social, repondo IRS, vai beneficiar fundamentalmente, em primeiro lugar, os grandes rendimentos, com os tais 4%. Com os 4%. Deixe-me continuar. Eu sei que isso eu sei que a direita gosta muito de falar disso, mas vamos falar nisso. Vamos deixar o Dr. Andrade concluir. Ainda não entrou na área da educação, Dr. Andrade. Ainda não entrou na área da educação. Já agora, falando da área da educação, dizer 2 questões. Em primeiro lugar, nós ficamos contentes com o facto desta maioria ter concretizado uma proposta da CDU, já do anterior mandato, relativamente à... Ainda bem que disse que não vale a pena puxar galões. Ainda bem que fez essa alerta no início. E naturalmente dizer que foram todas também aprovadas por unanimidade. Não há que puxar galões, como disse. Agora... Já o fez. Pois é, pá, um amigo está conseguindo, mas vai dificultar a vida ao moderador. Já está a dificultar. Não vai dificultar a vida ao moderador. Queria colocar um outro problema. Não vale a pena, e é ilusório, pensar que as câmaras municipais têm que se substituir ao Estado num conjunto de apoios, em primeiro lugar. E nas questões de educação, a primeira responsabilidade é do Estado. O que nós lamentamos, por exemplo, é que o Governo Regional, aqui na Madeira, não tivesse, relativamente aos manuais escolares, tido a mesma política que o Governo da República. Porque pensamos que isso é uma responsabilidade do Estado. E eu transferir as responsabilidades do Estado para as autarquias, reduzindo os seus recursos para aquilo que as autarquias têm a responsabilidade de efetivamente responder, na nossa opinião, é profundamente errado. Isso é a desresponsabilização do Estado que sacode, digamos, o problema para cima das autarquias. É óbvio
que não havendo todos os apoios que existem para a educação, naturalmente, são positivos e naturalmente terão o apoio da cidadania. Agora, nós não alinhamos na perspectiva de que as autarquias há que têm que resolver esse problema e não tenham que ter uma posição reivindicativa perante o Estado. Muito bem, Dr. Andrade. Até porque o tema seguinte é comum a este. Tem de ser muito rápido, porque senão não vamos conseguir abordar todos os temas que pretendemos. Então passemos. Avançamos então, estivemos já com a educação, vamos para a juventude, Miguel. Anda lá próximo, são matérias que se tocam. Ribeiro Leal, que propostas defende a candidatura do PSD ainda nesta um matéria? pouco sobre a educação, obviamente que aqui não podemos, mas sobrepõe-se, obviamente que aqui não podemos deixar também de abordar questões que têm a ver com a educação e com a juventude propriamente dita, que é o apoio às escolas do primeiro ciclo, que é uma competência totalmente da total responsabilidade dos municípios, e há escolas no nosso município que terão de ser apoiadas e remodeladas, e inclusivamente há alguns espaços esportivos que têm de ser efetivamente reforçados. Estou-me a lembrar precisamente da escola ali do Tanque em Santa Amaro, que há muito tempo que é solicitado um espaço coberto, e obviamente que vamos atender a essa situação e temos de continuar a criar condições para que as escolas públicas tenham as melhores condições possíveis. Quando falamos de juventude, ainda há pouco, como referia, e bem, as políticas sociais misturam-se, aquilo que aqui foi referido, e quando falamos em rendimentos temos que olhar às nossas classes, sobretudo as classes que são mais fustigadas ao longo dos tempos, e têm sido as classes médias, daí que esta medida de devolução do IRS seja efetivamente verdadeira e vá de encontro às necessidades da nossa população, e obviamente que aqueles que têm menos recursos são sempre apoiados pelo Estado. E eu relembro que quando saí do Governo Regional, mais de 40 milhões de euros tinham sido atribuídos precisamente àquelas famílias que têm menos recursos, são aquelas que vivem de apoios sociais, são aquelas que estão em carência. Todas as outras somos todos nós que temos uma atividade regular e que descontamos, e são aquelas que têm que ser apoiadas, e é para isso que os apoios sociais, e é para isso que a autarquia tem necessariamente neste momento de ter este apoio junto desta mesma população. Falamos em juventude, falamos também, obviamente, nos programas de formação em contexto real de trabalho, como aqui já foi referido, que eu iniciei na autarquia. É um modelo diferente, mas a essência é a mesma. Não é a essência, não conhece o programa que nós aplicamos. As autarquias não têm competência na área do emprego. As autarquias não têm competência na área do emprego. Olha, infelizmente o programa que nós aplicamos não teve o apoio da Secretaria nem do Instituto de Emprego, que a doutora Rubina teve a presidir. Não é do Instituto de Emprego. Mas isto podia ser financiado, era um programa de emprego. Não é financiado, é um programa. Os fundos programa de formação e ocupação no contexto de trabalho não é poderia ter sido apoiado, e infelizmente, são 300 pessoas que não tiveram o apoio do governo que pertenceu. Já agora podia explicar. Olha, eu posso dizer às 300 pessoas que foi cerca de 1,5 milhões de euros que eu coloquei no seu município ao longo destes anos. Portanto, o senhor refere o programa de formação, a da União Europeia. O dinheiro não é por isso seu. mesmo, as verbas da União Europeia, e não beneficiamos porque isso não é verdade. Mais uma vez o senhor não fala a verdade. O programa de formação em contexto real de trabalho fui eu que comecei, que conheço muito bem o regulamento e sei que foi transformado e acho que tudo aquilo que vai de encontro a apoiar as pessoas e os nossos jovens, acho que é fundamental. Porque eu não estou a mentir e não estou a ofendê-la. Está a falar a verdade. Eu estou a falar a verdade. Mas este programa que o Presidente Paulo Cafofo falava, teve de facto o apoio da sua Secretaria quando lá estava? Nem tem que ter, nem é possível ter. Repare, os programas de formação em contexto real de trabalho, as autarquias não têm competência na área do emprego. Este é um programa que existe, é por isso que tem a denominação Contexto Real de Trabalho, que eu iniciei, que foi transformado, e muito bem, porque se melhora as condições e se possibilita maiores jovens, mas repare, eu enquanto Secretário Regional no Instituto de Emprego coloquei 300 pessoas, foi à volta de 1,5 milhões de euros de pessoas pagas pelo Governo Regional, o tal fundo que o senhor candidato queria buscar à União Europeia, mas que não é possível, a legislação não permite que essas verbas vão
para os cofres da autarquia. Foram do Pós-Seur, foram do Pós-Seur que o senhor adquiriu os carros para os bombeiros. Gostaria só de lembrar que continuamos na área da juventude. Continuamos na área da juventude. Devemos falar do ambiente, os papéis financeiros. O Governo Regional pensa que o dinheiro é do Governo, não é. São programas financiados. Não, são programas financiados. Vamos avançar. Há sempre esta questão de parecer que o dinheiro é o dinheiro do Governo, não é. O dinheiro vem, desculpa, é financiado da União Europeia, o Governo Regional é gestor e muitas vezes não respeita o poder local. Rui Barreto. Só a Câmara do Funchal, são todas as autarquias. Os fundos comunitários têm regras, propostas. Eu não cheguei a dizer as minhas propostas. Pois não, mas passamos muito tempo a falar de outras coisas também. Mas interromperam-me e eu vou dar continuidade. Estava a falar da formação em contexto real de trabalho. Temos uma coisa que é fundamental para a fixação dos novos na nossa cidade, que é a bolsa de terrenos para a construção. Como sabe, o município tem vários terrenos patrimónios e terrenos rústicos que lhe são atribuídos, e aquilo que eu pretendo é atribuir, através do direito de superfície, bolsas de terrenos para que os nossos jovens possam construir. Obviamente que isto tem que ter tem que ter regras próprias, e possam construir uma habitação. Também, e é importante que os nossos jovens tenham apoio na renda, porque é uma das formas de nós termos população a residir na nossa cidade, que é fundamental. Tem outras iniciativas. Certamente, não podemos ler aqui o programa todo, porque senão vai ser... Não vou ler o programa todo, só estou a dizer aquelas que são fundamentais. Muito obrigada. Rui Barreto. Bem, em primeiro lugar, continuamos na área da juventude. Com certeza, já lá vou. Mas em primeiro lugar, dizer que este ping-pong que se verificou ainda há pouco é um bocadinho um ambiente de guerrilha que tem-se verificado entre a Câmara Municipal e o Governo, numa lógica de passa-culpas. E não tem sido só neste programa. Este ambiente tem-se verificado em questões muito importantes para a cidade do Funchal, como é o caso da promoção do turismo e a Associação de Promoção da Madeira, como é a questão da limpeza da Sociohabita ou de jardins que estão nos Institutos Habitacionais da Madeira, ou na questão da ETAR. Este ambiente de guerrilha constante entre a Câmara e o Governo não tem favorecido em nada os funchalenses. E é bom que termine, tendo em conta que o Presidente da Câmara deve exercer as suas competências, no seu quadro de competências, defendendo os funchalenses, sendo obviamente reivindicativo e duro quando tiver que descer com o Governo, mas procurando sempre encontrar as melhores soluções para o Funchal, e não nesta lógica de que culpa vossa e a culpa do outro, que não beneficia em nada os funchalenses. Em relação à juventude, devo dizer que foi criado um Conselho Municipal de Juventude que não tem funcionado, e o Presidente da Câmara tem que assumir isso. Nem sequer tem um orçamento. E era bom, se nós valorizamos a juventude, se achamos que ela tem que ter uma participação ativa, se deve estar... Não é, só para esclarecer, eu sei o que é o Conselho da Juventude. Não é um órgão executivo. Não é um órgão executivo, é um órgão consultivo. Precisamente, ou seja... Vai ter oportunidade mais à frente, porque este é um tema que será naturalmente abordado por si também. O Dr. Paulo Cafou falou nisso, e é bom que as pessoas entendam que já existe esse órgão na Câmara Municipal e ele não tem tido operacionalidade, ele nem tem um orçamento, nem tem reunido, nem sei a última vez que reuniu. Em concreto, nós queremos lançar um programa que chamamos Funchal para o Futuro, que visa criar parcerias entre empresas e escolas da cidade na área da gestão, na área do empreendedorismo, na área do conhecimento. Pois julgamos que é importante, desde muito novo, criar ligação entre quem estuda na via profissional e as empresas, estimulando os estágios, a participação, a valorização, o conhecimento, o intercâmbio. Julgo que é importante para a juventude, e não depende exclusivamente da Câmara, mas a Câmara deve ter aqui um papel ativo, uma articulação com a Secretaria Regional de Educação para organizar o calendário desportivo escolar. Não é possível que exista uma pressão dos atletas e dos praticantes de desporto entre as 5 e as 9 da noite, quando aqueles que têm aulas de manhã possam fazer desporto num horário até às 5 da tarde ou 6, e os pais irem recolher a seguir ao trabalho. Isto não depende exclusivamente da Câmara, repito, mas cabe ao Presidente da Câmara ter aqui, lançar estes desafios e articulá-los com o Governo em benefício de ambas as partes. Implementar uma carta desportiva municipal, que eu julgo que é importante. Nós temos valências, temos equipamentos de grande qualidade, mas é preciso dar-lhes utilidade, dar critério. A Câmara tem que ser mais clara naquilo que são os apoios, promovendo e incentivando a captação de eventos internacionais que criam riqueza, que enchem hotéis, que trazem pessoas aos restaurantes, que dão impostos aos municípios e que, repito, só com a economia a crescer, só com a criação de riqueza é que se pode redistribuir melhor. Muito bem. Artur Andrade?
Esta é uma das áreas onde a colaboração institucional entre o Governo Regional e Câmara naturalmente é necessária. Aliás, fazer do Funchal, da solução dos problemas do Funchal, um campo de batalha, de protagonismo ou de luta partidária na resolução dos problemas, deverá ter uma resposta e deverá luta partidária e defender os interesses da cidade. deverá ser penalizada pelos funchalenses. Não se fez só o etário. Penso que o próprio PDM andou à volta desse problema. A questão das ribeiras foi outro problema. Defesa dos interesses da cidade. À volta do problema da água, do balnear, à volta de um conjunto de questões onde os problemas da cidade, mais do que uma preocupação de resolvê-los, foi transformado em áreas de disputa exclusivamente partidária que não beneficia a cidade e não beneficia os funchalenses. Mas vamos às suas ideias para esta área. Duas questões, três questões que são os três grandes problemas da juventude. O problema do emprego, é o problema do rendimento do emprego, e porque a maioria da juventude, mesmo muita juventude com formação superior, é hoje contratada por salários absolutamente irrisórios, porque são contratados de forma precária, por conseguir o problema do emprego e o problema da habitação. E pensar nestas três coisas, sem a tal conjugação de esforços do ponto de vista institucional entre a Câmara e o Governo para a resolução deste problema, não será possível. Até porque estas três questões são, em primeiro lugar, responsabilidade do Estado e não da Câmara Municipal. Não quer dizer que a Câmara não tenha, não possa e não deva dar um contributo importante para isso. Por exemplo, na área da habitação, nós consideramos que será fundamental que no âmbito da reabilitação urbana da cidade do Funchal, trazer para a área do Funchal, para a área urbana do Funchal, famílias jovens, para permitir revitalizar a atividade económica no centro da cidade do Funchal. Isso seria uma questão importante e pensamos que é necessário e que é possível fazê-lo. Muito bem, obrigado. Paulo Cafufo, além da questão da juventude que estamos aqui a falar ainda, há aqui algumas acusações, algumas críticas em relação a um clima de guerrilha, disse o Rui Barreto e disse também o Artur Andrade, entre a Câmara e o Governo. Isso faz algum sentido para si? Nós temos, e aqui o Rui Barreto falou na questão realmente da formação. Não sei se têm conhecimento, mas é preciso saber-se que esta Câmara aplicou um programa MEST, que teve uma articulação entre a Câmara, as juntas de freguesia, unidades hoteleiras e a Universidade da Madeira, precisamente esta articulação, que logo já estamos na segunda edição, mas na primeira edição tivemos mais de 200 formandos e que 65, após isso, conseguiram ficar colocados no emprego do local onde exerceram essa formação. É esta a nossa perspectiva de dar, com certeza, aqui oportunidade a estes jovens, qualificando-os e criando condições para que tenham um emprego como aconteceu. Quanto à questão aqui de que se fala do passar culpas, aqui não há, da minha parte não há qualquer passar culpas. Eu não tenho, aliás, eu sou o exemplo de que somo mais do que devido. Aliás, em termos de coligação e de congregar forças políticas para um projeto para a cidade, se há pessoa que o pode dizer, sou eu. E dizer que não há aqui qualquer intenção de haver uma guerrilha com o Governo Regional. Isso não é, a meu ver, mas há divergências evidentes. Agora, há uma coisa que os funchalenses podem contar sempre comigo, é que eu vou defender até à minha última força aquilo que são os interesses da cidade e dos funchalenses. E quando esses interesses são postos em causa, eu não vou efetivamente deixar. Aliás, temo que a equipa da doutora Rubina, que é uma equipa que vem do Governo, se tivermos aqui, porque tem aqui vários elementos na sua variação que vêm do Governo Regional, possa aqui haver uma anulação do poder local e a Câmara passar a ser uma dependência do Governo Regional, e isso também temos toda a certeza, não é nada benéfico para a cidade, porque queremos que quem esteja à frente da cidade defenda a cidade e defenda os funcionários. Não me conhece com certeza. Vamos avançar, Miguel. Passamos a outro tema. Vamos avançar agora para o ambiente. Eu vou lançar alguns tópicos. Vamos começar agora seguindo o critério. Agora será a vez do Rui Barreto iniciar. Vou colocar aqui apenas alguns temas que seria interessante abordar em relação ao ambiente, os resíduos, naturalmente a água. Há também a limpeza das nossas serras, e isto para prevenir naturalmente incêndios. E já agora perguntava também qual deve ser o critério para abate de árvores? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o Funchal, em particular,
tem sido fortemente fustigado nos últimos 7 anos. Nós tivemos o aldevião do 20 de fevereiro, a que se sucederam 3 grandes incêndios e tivemos a tragédia do Monte. Há hoje um ambiente nos funchalenses de profunda insegurança. Mas há uma constatação, é que hoje há um desleixo, uma incúria, na floresta, na limpeza, no cuidado que devemos ter com os nossos jardins. E por isso a primeira questão que temos que recolocar é voltar a fazer políticas, porque existem bons planos e que se cumpra protegendo, ordenando a floresta, procedendo à sua respectiva limpeza e reflorestação com arbóreo endémico, promover boas práticas ambientais e premiando aqueles que o fazem. Por isso é que nós temos instrumentos, não só no IMI, mas e outros, para premiar aqueles que têm os terrenos limpos. Mas a primeira responsabilidade é daqueles que são públicos, a Câmara e o Governo, procederem à sua limpeza, estimular a entrega de resíduos sólidos. Por isso é que nós lançamos o programa Ecofunchal, que é precisamente para estimular que os funchalenses entreguem resíduos sólidos como cartões, vidros, material eletrónico na estação de tratamento e triagem dos viveiros, acumulando pontos no cartão e beneficiando com isso em descontos na água. Poupa recursos ao Estado, poupa recursos à Câmara, as pessoas beneficiam com descontos diretos na água e o ambiente é melhor. E também aqui a questão da água. E olha, e voltar à questão do ambiente entre a Câmara e o Governo. Sabe que foram construídos 18 km de canais de água de rega pelo anterior Executivo. Foram recuperados 3 grandes reservatórios de água no Funchal. Um investimento de 10 milhões e meio de euros, pago, vou repetir, pelo dinheiro dos contribuintes, e que passados 4 anos não estão em utilização e que beneficiariam muitas populações do Funchal, permitiriam ter um contador para a água potável e um contador para a água de rega, para regar os jardins, para regar os terrenos que tenham vocação agrícola, e que pouparia recursos ao Estado, no caso à ARM, porque aquela água não carece de tratamento e é mais barata, e quem contratualiza também pagaria mais barato e, portanto, entre a água potável e a água de rega, no cúmulo, pagaria muito mais barato. E que não está a ser usado. E por isso nem não percebo. E até aproveito a circunstância para perguntar, está aqui o Sr. Presidente da Câmara, e há até bem pouco tempo uma Secretária do Governo, porque é que, havendo 3 grandes reservatórios de água de rega, e repito, 18 km de canais novos, sem desperdício, porque nós temos 51% de desperdício de água de rega. Vou responder. Primeiro, não estamos aqui para falar de educação. Segundo, não sou secretária regional. Com certeza. Mas está aqui o Sr. Presidente da Câmara. Peço desculpa. Vai naturalmente responder. Mas eu quero saber uma coisa, a questão é pertinente. Estamos a falar Mas eu quero não saber. podemos demorar muito tempo, já vamos a meio do debate e ainda nem abordamos metade das questões. É importante para a nossa população. A água de rega e a poupança na água e a poupança nos canais e o desperdício e o combate ao desperdício beneficia as populações, porque vão ficar com a água mais barata. E vamos aproveitar. Mas a doutora Romana não diga que isto é uma questão de menos importância. É uma questão de grande importância. Porque todos os funchalenses têm contrato de água. Vamos avançar. E pagam muita água. Vamos avançar para... Se me permite só dizer o seguinte. Muito rápido. Esta é uma questão importante. E, portanto, era importante que o Sr. Presidente da Câmara também... Já vai falar, já vai responder. Que o Sr. Presidente da Câmara dissesse o que é que fez, que diligências tomou junto à ARM para abastecer os reservatórios e as pessoas beneficiarem disso. Artur Andrade, o facto do Funchal ser o município responsável por 50% das perdas de água passa por isso a ser um dos temas centrais, pelo menos na área do ambiente? Bom, isso aí há uma responsabilidade transversal dos vários executivos camarários, porque o problema da renovação da rede de água e as percas de água que existem é ao longo dos anos, quer dizer, não parece, toda a gente sabe que reabilitar uma rede de água de um concelho com as características do concelho do Funchal não é uma questão do mandato sequer. Bom, mas permita-me responder a outras questões, nomeadamente claro, sobre a questão ambiental. A questão ambiental é, no nosso entendimento, transversal ao conjunto das políticas da cidade do Funchal. Pensar o Funchal, construir o Funchal, a questão do ambiente tem que estar sempre presente. É no PDM, é na Carta de Riscos, é nas áreas, é nos planos de pormenor. O problema ambiental é transversal. E não se resume
aquilo que é mais evidente, que é mais público, que é a recolha dos resíduos, que é o problema dos jardins, que é o problema da limpeza, que é a questão das beatas. Essas questões não se resumem a isso. Há questões provavelmente muito mais importantes para a cidade. E quais são? A cidade tem experiências dramáticas ao longo destes anos que impõem políticas relacionadas com o ambiente, estruturais, e que têm a ver, em primeiro lugar, com o tampão verde da cidade, de proteção da cidade, e com a experiência dramática que tivemos com o aluvião, com o aluvião de 2010, que é uma questão que não aparece logo, que não dá votos no imediato, que demora tempo a ser visto, mas é estruturante para a cidade, é fundamental para a cidade. Os corredores verdes da cidade que nos garantem a qualidade do ar, como é o corredor da Ribeira de João Gomes, que é necessário preservar e que é necessário valorizar. Bom, isto é uma questão. A problemática, por exemplo, do transporte público, da poluição relacionada com a pegada de carbono, neste caso também, e o transporte público, e o estímulo ao transporte público, aumentando de facto a sua rede, a locais que hoje não têm transporte público e que é necessário que o tenham, aumentando a sua periodicidade de forma respondendo às necessidades da população. Isto é uma questão de ambiente que é pouco falada, digamos assim. Se pensarmos, por exemplo, a cidade do Funchal tem, em termos de horas solares do nosso país, uma das cidades com o maior número de horas solares. Por conseguinte, pensar no problema do plano de eficiência energética, do aproveitamento de energias alternativas, nomeadamente da energia solar, é uma questão que a cidade tem que pensar e que tem que valorizar, porque isso reduz a pegada de carbono e reduz estrategicamente a longo prazo, reduz a factura que se paga de energia e que a cidade paga. Estamos a terminar esta ronda. Paulo Cafofo vai responder naturalmente. Aproveitando para responder. Ainda não, temos muito mais para esclarecer. Portanto, respondia às questões já aqui também levantadas ali pelo Rui Barreto, Dr. Andrade, e a questão também do ambiente. Do ambiente. Do ambiente, naturalmente. Também tem a ver com o ambiente, na verdade. O ambiente já passamos essa fase. Já passamos essa fase. Muito bem, com certeza. Obviamente que aqui a questão do ambiente é uma área vasta e podemos tocar aqui em vários pontos relativamente aqui à nossa cidade. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, tenho um orgulho daquilo que é o trabalho feito pelos colaboradores da Câmara, nomeadamente na limpeza urbana, porque a nossa cidade é conhecida no nosso país e lá fora por ser uma cidade limpa e uma cidade cuidada. E tanto da parte dos colaboradores da limpeza urbana como da parte dos jardins tem um trabalho absolutamente excepcional. Quando se diz que já foi, é preciso dizer que não se tem efetivamente a noção e estamos com certeza a querer denegrir a cidade e denegrir o trabalho destes trabalhadores. E eu passo a explicar porquê. Porque esta Câmara tem tido um cuidado muito... Tem menos funcionários do que tinha no passado. A Câmara tem menos funcionários, e por ter menos funcionários, o que é que foi a nossa estratégia? Até porque a cidade tem tido, e isso reconhecemos, uma maior pressão, até derivada ao aumento do número de turistas que, felizmente, a cidade, nos últimos 2 anos, pelo menos, tem recebido. E aquilo que nós fizemos foi, não só agora, lançar o concurso para 24 cantoneiros, já há muito tempo que não entravam cantoneiros na Câmara Municipal, mas derivado ao Governo da República, do qual o Sr. Dr. Rui Barreto fez parte. E, portanto, fomos obrigados a reduzir. Fui deputado e votei 2 vezes o Orçamento de Estado. 2 vezes nós optamos pela abertura de pessoas para o quadro. Aqui cá está, numa contratação de pessoas, garantindo aqui não uma precariedade, mas uma estabilidade, mas também para os jardins, preciso dizê-lo, nós contratamos empresas para poderem fazer a manutenção dos jardins, visto que não tínhamos recursos humanos suficientes. E é preciso dizer que nós, no que diz respeito aos lixos, nós tivemos, e temos agora uma taxa, porque não era possível contratar. Devido ao governo do Dr. Passos Coelho e do Paulo Portas. Mas se me permitem concluir, eu queria dizer que tenho orgulho nos colaboradores, até porque as FIAs mantiveram-se as mesmas que estavam no anterior executivo, não se mexeu em absolutamente nada, e temos, felizmente, uma taxa de recolha seletiva de resíduos de 28%, o que nos deve orgulhar a todos, mas não nos deve parar, porque queremos efetivamente
efetivamente más. Pois, claro. E o crime mais, até porque a cidade do Funchal é a única cidade aqui na região que é certificada pela bandeira azul como o galardão Eco21, precisamente pelas boas práticas ambientais e pelo cuidado que tem com a cidade. Nós temos de estar constantemente a investir nesta área. Ainda esta semana eu apresentei já equipamento que foi adquirido, 4 aspiradores precisamente para limpar a cidade. Apresentei a monda mecânica, a monda térmica, porque nós deixamos de utilizar, e falamos de ambiente, deixamos de utilizar herbicidas, nomeadamente o glifosato, e fazemos a monda mecânica manual, e agora uma inovação com a monda térmica. Temos já, e vão ser colocadas, as ilhas ecológicas, que devem dar outro aspecto, efetivamente, principalmente os locais turísticos, serão, que são os contentores enterrados, serão 6 ilhas ecológicas com uma viatura específica, obviamente, para trabalhar com estes contentores, e colocamos ainda agora 30 oleões espalhados pela cidade. Além de, e falamos também de inovação, de 2 viaturas bifluxo, porque consegue recolher 2 tipos de resíduos, o que é uma eficácia também nos circuitos que são feitos. E quero dizer muito rapidamente, muito rapidamente mesmo, que também, e aqui o Artur Andrade falou numa questão importante, das catástrofes. O Funchal é uma das 26 cidades que têm uma estratégia para as adaptações climáticas, o Clima Adapt local, precisamente com ações concretas para evitar e prevenir outras consequências do ambiente a propósito de catástrofes. Eu lancei no início eu lancei no início também a questão a propósito do critério para abate de árvores. Estava a falar de catástrofes, recordando também aquilo que aconteceu no mundo. Não é o Presidente da Câmara que define o critério, ou que árvores devem ser podadas ou que árvores devem ser abatidas. De maneira nenhuma. Isso compete, obviamente, aos serviços técnicos e compete a quem efetivamente é especialista nessa matéria. Nós temos realmente um património arbóreo riquíssimo e posso dizer que nós não abatemos árvores indiscriminadas. Para cada árvore ou cada intervenção que é feita com uma árvore, há um parecer, há um relatório técnico que efetivamente depois permite que o decisor político, e sim, ponha no terreno os meios necessários para se o fazer. Começou a seguir à tragédia do Monte um corte desenfreado de árvores no Funchal? Eu explico-lhe o seguinte, não foi muito sucinto. Não foi desenfreado. Acontece que a tragédia do Monte marcou os funchalenses. E o que aconteceu foi que... Marcou todos nós. Marcou os funchalenses, nós incluindo como funchalenses. Espero que a senhora doutora Romina Leal, apesar de não residir no Funchal, se inclua... O senhor teve a sua vida toda na Madalena do Mar. É bom que não faça esse tipo de... Então é que não conhece a minha vida. Mas podemos marcar um jantar e posso falar da minha vida. Este é um debate, mas não vamos entrar por aí. Vamos debater as questões previamente anunciadas. E, portanto, eu queria responder sobre esta questão das árvores. Houve, e é natural, e temos que compreender, que as pessoas, depois do monte, entrou uma avalanche de pedidos e de medo, na verdade. Houve aqui um medo e um receio das pessoas sobre pedidos para determinadas árvores. O que a Câmara fez foi, ora bem, teve de dotar os meios para, face a essas requisições e essas solicitações de perigo, pelo menos aparente perigo, reportadas pelos municípios, que pudéssemos intervir. Só relativamente aqui à questão da água. Eu concordo muito rapidamente. Terá de ser muito... Houve um investimento de 10 milhões de euros que não está a servir para absolutamente nada, que seria útil para o ambiente. E isso deve-se precisamente ao Governo Regional, nomeadamente a Águas e Resíduos da Madeira, que como sabem, é quem vende a água à Câmara Municipal de Funchal. A Câmara Municipal de Funchal compra água em alta para vender em baixo aos seus municípios, e a ARM, apesar dos nossos esforços, não nos disponibiliza essa água. Romina Leal, sobre esta matéria, o ambiente, perguntava-lhe também se acha que o Funchal está mais limpo, ou continua a ser uma das cidades mais limpas do país. Obviamente que não, e isso a olhos vistos. Agora, se me permitem, gostava de falar um pouco daquilo que ficou por dizer. Isto, de facto, não faz qualquer sentido, e quando nós falamos da questão da poda de árvores, eu acho que isto é tudo muito complexo e não pode ser abordado desta maneira. Não é possível que, e de certeza absoluta, que o senhor candidato deve ter uma avaliação, deve ter um levantamento, deve ter as árvores sinalizadas, aquelas que eram necessárias fazer o respectivo abate e a respectiva poda. Agora, não faz sentido que venha agora dizer que à última da hora e após o 15 de agosto as pessoas ficaram todas amedrontadas. Isto de facto não faz qualquer sentido. Este tipo de não cuidar da cidade, outra vez somos acusados de cuidar demais. A questão não é essa. A questão é que não se compreende como é que de uma forma sem critério e sem avaliação
intervenção se fez, é grave. Se fez um corte abusivo, muitas vezes, e por os técnicos assim o dizem, de tantas árvores e na nossa cidade. É grave porque se isso aconteceu, já o deviam ter feito e isso já devia ter sido, devia ter existido uma intervenção antes de algum dos acontecimentos. Bom, mas quando falamos de ambiente, eu acho que é importante que, de facto, das duas áreas em que, de facto, a nossa cidade e a nossa população precisa é dos apoios sociais, mas também tem a ver com a questão do ambiente. O ambiente é, de facto, a gestão ambiental é, de facto, uma gestão fundamental e é uma área fundamental para a nossa cidade. A nossa cidade, os nossos jardins, a perda de águas na rede, a qualidade de água do mar, já perdemos bandeiras azuis e já tivemos várias vezes 2 praias interditas a banhos durante este verão. A ausência de investimento no parque ecológico, nomeadamente nos caminhos Costa Fogo, e da proteção da nossa cidade. São, de facto, temas muito importantes, que, deixa-me aqui que vos diga, mas as câmaras anteriores tiveram vereadores extremamente competentes, que foi o Dr. Raimundo Quintal e que foi o engenheiro Costa Neves, e que, de facto, a cidade, naqueles tempos, tiveram como nunca, e eram olhadas todas as questões em termos ambientais. A questão ambiental é uma questão muito vasta, que nós poderíamos ficar aqui o dia todo a falar, e é uma questão que tem que ser atendida. Nas minhas propostas, e aquilo que eu me proponho, obviamente, fazer, é no âmbito da recuperação do galardão da cidade mais limpa. Nós temos que recuperar o galardão da cidade mais limpa. Todas as pessoas fazem diariamente comentários acerca da ausência de limpeza da nossa cidade. Isto tem a ver com a falta de investimento do município. Ninguém está a pôr em causa o trabalho dos funcionários do município, que muito trabalham, muito se empenham, porque eu conheço-os e com frequência até os abordo. Portanto, aqui não está em causa a situação. Está em causa a falta de investimento, a falta de visão sobre esta questão e é, sobretudo, também a falta de olhar para aquilo que é fundamental, que nós temos de ter uma cidade atrativa, uma cidade que as pessoas cá venham e permaneçam na sua memória todos os nossos espaços verdes, que sempre foram exemplares. É importante, de facto, é importante, e quando se fala de ambiente, é importante recuperar a rede de abastecimento de água. Não é uma coisa visível aos olhos das pessoas, mas não se pode estar a perder a água que estamos a perder, porque isto sai do bolso de todos os nossos, e não é importante alterar o contrato da ARM. Também é, obviamente que sim, e isso será com certeza resolvido, e é uma questão que tem a ver com as receitas da Câmara, mas não vale a pena estarmos constantemente. Eu, neste momento, estou aqui, enquanto candidata, estou aqui para defender os direitos da nossa população e estou aqui para defender a nossa cidade, porque é isso que eu, e ainda há pouco, quando fiz um comentário ao seu candidato, é que eu estranho quando é que o candidato fala da minha lista, quando teve uma lista e iniciou uma autarquia onde 3 vereadores abandonaram o município, onde uma presidente da Assembleia Municipal abandonou o município. Eu acho que não faz qualquer sentido falar das pessoas que me acompanham, que toda a gente sabe são pessoas com provas dadas e altamente competentes. Muito bem, Romina Leal. Temos a avançar para o ordenamento do território, um tema que será avançado pelo Miguel. Sim, e continuávamos justamente, invertimos agora a ordem de intervenção, de entrada de intervenção. Começaríamos justamente pelo Romina Leal novamente, na área do ordenamento, justamente. Propostas, que sugestões, estamos a falar do ordenamento do território, certamente falaremos do PDM, certamente falaremos de todas essas áreas. Quando falamos em ordenamento do território, temos que falar num instrumento que é fundamental para a nossa cidade, que é, sem dúvida, o PDM. O PDM estava em condições de discussão pública em 2013. Decorridos estes 4 anos, andaram a mexer nos papéis, a reformular o PDM, e ainda está para discussão pública. Não faz sentido que um documento desta natureza, estruturante e importante para as pessoas, esteja neste momento, neste preciso momento, em discussão pública. É importante que as pessoas percebam a dimensão que tem o PDM para a dinâmica da cidade, para a economia da cidade e mais. O PDM, se as pessoas olharem, vamos aqui estar a discutir o PDM, mas, e aliás, se este PDM for aprovado, tem uma vigência, poderá ter uma vigência de 10 anos. Portanto, é importante que as pessoas percebam, ou mais, superior. Portanto, é importante que as pessoas tenham consciência que o seu património será desvalorizado. Há pessoas que têm e que adquiriram determinados
tem os seus terrenos em que vão ser completamente desvalorizados, e o perímetro urbano, quando se diz que o perímetro urbano diminui, é preciso ter em conta do que é que se está a falar, é preciso ter em conta quem lá vive. Portanto, eu acho que, em primeiro lugar, não faz qualquer sentido estarmos a discutir o PDM no momento eleitoral de eleições, no momento de verão em que as pessoas devia ser não novamente estão, adiado no momento em que nem sequer todas as instituições foram ouvidas para a discussão deste PDM. Aliás, basta contar o número de pessoas que tiveram nas sessões de discussão do PDM. Isto não pode estar a acontecer, um instrumento desta natureza está neste momento em discussão. Sobre o ordenamento do território, obviamente que a primeira coisa, avaliar aquilo que eu me proponho é voltar a analisar este mesmo PDM. Segunda coisa, reforçar o gabinete técnico das zonas altas. A cidade do Funchal vai do mar até a serra. É importante, e às zonas altas, é importante reforçar o gabinete técnico das zonas altas com técnicos, com apoio à população, porque aquilo que as pessoas querem muitas vezes é licenciar a sua habitação. E nós temos que ajudar nessa situação. A Câmara tem um gabinete técnico das zonas altas que não tem utilizado, que muito apoiou as pessoas em anos anteriores, e é importante nós reforçarmos o gabinete técnico das zonas altas no sentido de possibilitar o apoio a esta mesma população. E já agora, e nessa mesma área, e urbanismo, e toda essa área que mexe no fundo com a imagem da cidade, e um pouco também seguindo aquilo que o Artur Andrade tinha falado há pouco, a questão das ribeiras. Como é que vê esta agora já está feito, estava no governo na altura, se estivesse na Câmara teria a mesma posição que teve a Câmara, de oposição àquelas obras nas ribeiras, teria uma posição diferente? Sobre as ribeiras, para já, isso é uma obra do Governo Regional. Segundo, não faz qualquer sentido. Repara, o que está aqui em causa não é se somos contra ou se somos a favor. A nossa principal preocupação tem que ser o que é melhor para a nossa cidade, o que é melhor para a nossa população. Obviamente que interdir uma passagem de uma ponte é impensável, que foi o que aconteceu com a Ponte de Pau. Portanto, com a Ponte Nova, as pessoas têm que perceber que a atitude da Câmara, ainda há pouco falava-se aqui em guerrilhas. Repare, não há guerrilhas. Há visões diferentes. Há visões diferentes. Nós estamos aqui e aquilo que se coloca aqui é o bem-estar e o desenvolvimento da nossa cidade. E obviamente que não, que aquilo que se coloca é o que aconteceu foi altamente prejudicial para a população que lá vive e para o comércio. Mas sobre a questão do urbanismo e o ordenamento do território, aquilo que mais importante do que o PDM ainda é criar um modelo que seja de facto rápido de licenciamento do urbanismo. Eu tenho pessoas que me contactam, algumas até ainda pensam que eu tenho alguma ligação com a autarquia, que estão há 2 anos à espera de um processo. Isto não pode acontecer. A cidade tem que crescer, a dinâmica da cidade e o desenvolvimento económico é fundamental para a criação de emprego, e nós temos que ter os processos do urbanismo, não podem estar como estão neste momento. Tem que haver, e uma das minhas primeiras medidas é de facto a via rápida no licenciamento urbanístico. E é importante que isso aconteça, e temos que ter um verdadeiro simplex para a reabilitação urbana, que é aquilo que não tem acontecido neste momento, neste mesmo município. Temos um gabinete do investidor que eu não sei o que é que faz, porque aquilo que acontece é não apostar nas áreas essenciais para a nossa cidade. Obrigado. Paulo Cafofo, também sobre esta área. Muito bem. Certamente haverá muito para dizer. Tenho muito, obviamente, a dizer sobre esta questão do ordenamento do território, e vou começar, obviamente, por aquilo que são os papéis que o Dr. Rubinho Leal falou, aquele não tão só o documento mais importante que a cidade tem, que é o seu plano diretor municipal. Por isso mesmo não é um momento para estar a discutir. Não é um momento para estar a discutir, em plena campanha. Eu posso responder já a isso. O plano diretor municipal, sendo o documento mais importante, seja no ordenamento do território, seja, como já vimos na nossa cidade, que tem tanto belo como de perigoso, seja os aluviões, seja os incêndios, é importante dizer-se que este PDM, que é o atual, nós temos o atual PDM, que é 97, tinha vigência até 2007. O que significa que qualquer acusação de atraso relativamente a nós deve ser, obviamente, imputada. Isto não é passar culpas, é um facto ao executivo anterior. Mas eu quero dizer também que nós, quando entramos na Câmara, o PDM não estava pronto para discussão. O PDM tinha pareceres que condicionavam o próprio documento, a própria proposta, e só recebemos a ata. Votamos a suspensão do PDM, e só recebemos, foi suspenso porque precisamente estava em período de campanha eleitoral. Isso não é verdade, estava em discussão. Sabe quando é que recebemos a ata? Sabe quando é que recebemos a ata
à ata da Comissão de Doutor Acompanhamento. Arturo, o senhor lá estava. Sabe quando é que O senhor lá estava. Posso concluir? Nós recebemos a ata da Comissão de Acompanhamento, se me permitem, em agosto de 2014. E deixe-me dizer também que eu assumo aqui isto, que é, nós tomamos opções nos tais papéis que a doutora Rubina Leal falou. Nós tomamos opções porque havia lacunas graves no plano diretor municipal. Um plano diretor municipal onde não se referia à reabilitação, um plano diretor municipal não falava nada sobre mobilidade urbana, um plano diretor municipal que não tinha atualização da carta de riscos, precisamente no que diz respeito à erosão costeira e aos movimentos de massas e vertentes. Isto era um PDM muito cambado relativamente à cidade que nós temos. E por isso o que é que nós fizemos? Com a equipa que, na verdade, foi contratada pelo Executivo anterior e com os nossos técnicos, que fizeram um trabalho extraordinário de rever nestas matérias lacunas graves que tinha, de nós podermos rever todo este documento, além de que houve também uma alteração legislativa, nomeadamente a Lei de Bases da Política Pública de Solos, que obrigou também a uma revisão de todo este documento. E o debate que aqui que se fez, é preciso dizer que foram ouvidas todas as instituições, incluindo a Secretaria de qual a doutora Rubina fez parte. Quero dizer também que organizamos, desde maio, foram feitos 5 debates, mais 3 sessões de esclarecimento. E quero dizer também, posso dar estes dados, atualmente a discussão pública só acaba no dia 12, portanto, na próxima semana. Nós tivemos já 250 audiências presenciais e tivemos participações escritas de 100 munícipes. Quero dizer também, isto é estar a aprovar um plano nas costas dos funchalenses. Isso não é verdade. Quero dizer também que os funchalenses, em plena campanha eleitoral, estar a discutir um projeto desta natureza não faz qualquer sentido. Então, olha, é nas costas das pessoas. Isto não é verdade. É nas costas das pessoas. Um documento desta natureza tão estruturante. Vamos manter o... até responder aquela ordem. Sim, é debate. Se está a dizer que é nas costas, deveria ter, então, pela frente, quando foi governante, ter aprovado este documento porque teve essa oportunidade e não o fez. Não, isso não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. Se me permite? Não faz qualquer sentido essa observação. Vamos continuar. Muito obrigado. Agradeço. Que as pessoas, precisamente, que têm participado nesta discussão pública, dizem que ainda bem, nesta altura, foi feito agora, porque é uma altura de verão, é uma altura que estão de férias, e além de que os imigrantes no verão as pessoas não estão cá, isso não faz qualquer sentido. Vai ter. Já temos, não vamos chegar ao fim. Eu preciso mesmo esclarecer aqui. Claro que sim. Inclusive os imigrantes que aqui estão dizem ainda bem que foi efetivamente nesta altura. E se a doutora os imigrantes estão altamente preocupados com esta situação. Estamos a ficar com muito pouco tempo. Estamos a ficar várias questões aqui. Estamos a ficar com muito pouco tempo. A nossa intenção é terminar o debate às 11 e não vamos conseguir falar sobre todos os temas. Que não se enervasse e me deixasse concluir. Eu não estou enervada, só que não se pode ter uma pessoa que não fala a verdade. Se me deixa concluir, eu estou a falar a verdade. Vamos continuar para tentarmos, pelo menos... Quero dizer também que relativamente ao plano municipal as instituições foram ouvidas. Há aqui uma acusação que eu acho que é grave relativamente à desvalorização dos terrenos. É preciso dizer que o que se fala no perímetro urbano, estamos a falar num perímetro de segurança. E um perímetro de segurança, há efetivamente solo urbano que passou a solo rústico por questões de segurança. Mas mesmo nesse solo rústico, antes de mais, as pessoas vão ser beneficiadas já com uma coisa que é, vão para caminhos em mim, isso é certo. E nesse solo rústico posso continuar. Há zonas no lado esquerdo urbano, no lado esquerdo urbano. Vamos manter, assim torna-se difícil de facto manter algum raciocínio. Eu gostaria de dizer que é possível a edificabilidade e garantir aos funchalenses que é possível a edificabilidade no solo rústico. Só não é nas zonas de risco. Precisamente a senhora doutora Rubina Leal, que enquanto secretária enviou um parecer para o plano diretor municipal onde aponta e bem esses problemas. No relatório, com um despacho que é seu, diz precisamente o seguinte, relativamente às zonas de risco, ou seja, onde não é possível construir. E diz o seguinte: apesar da cartografia do Plano Municipal de Emergência referenciar a este risco de incêndio em todo o Concelho, foi considerado apenas aqueles que ocorrem nos espaços onde o uso dominante é o florestal. E, portanto, fora do perímetro urbano. Deixe-me só continuar a ler, a citar. Estou a citá-la. Estou a citá-la. Se me deixar. Perfeitamente eleitorista. Nada deixa só concluir, depois terá uns segundos para também explicar. Será importante
considerar não apenas o espaço onde o uso dominante é o florestal, importa também considerar o interface entre as áreas florestais e urbanas, onde os incêndios de 2012, 2013 e 2016 atingiram grandes dimensões. Precisamente aquilo que nós fizemos no plano de direito municipal, que deve conter, porque não devemos ter uma expansão como aconteceu de ordenada, que deve prevenir para não acontecer as catástrofes e deve reabilitar, que é outro ponto. Este plano efetivamente salvaguarda isto e muito bem, concordo com o parecer que a doutora Rubina Leal deu enquanto secretária. Há uma questão muito importante também nisto, que é a legalização das habitações de género ilegal. Isto é um problema... Diga? Temos de ser muito rápidos. Tem uma linha. Artigo 97. Artigo... Doutor Rui Barreto. Faça o favor, consulte. Artigo 97 do regulamento. Vamos avançar. E posso dizer que isto é importante. Muito rapidamente, é porque estamos a ficar sem tempo. Sim, mas Há temas que vão ficar fora do debate. Mas a proteção de género ilegal, que é importantíssima para as pessoas, é um problema de sempre. Todas as pessoas cujas habitações não estão legalizadas antes de 2013 poderão legalizá-las, independentemente do índice de construção, porque os índices aqui para a legalização não vão ser tidos em conta, e poderão legalizar essas habitações desde que não haja violação de servidão ou que em termos de regime de edificabilidade seja garantido, mas isto são as condições básicas. O que é que vai fazer as habitações? Vamos ter de avançar. Doutor Andrade, por favor. Rapidamente. Queria também que fossem sintéticos. Sim, por favor, porque senão torna-se impossível. Não vale a pena o passa-culpas. O PSD teve 12 anos para rever o plano diretor municipal e não o fez. Acabou-se. Não é um problema da doutora Rubina Leal, é um problema do seu partido. Ponto. Desculpe, mas ficou completamente... Doutora Rubina não vai fazer comigo o que fez com o doutor Café. Não, torna-se assim, apesar da... Mas não podem interromper sempre, portanto torna-se difícil de manter aqui algum raciocínio. Não pode passar culpas por ter estado parado um ano à volta disto. A luta intestinal, a luta interna que houve no seio da coligação durante um ano, onde esta área que era da responsabilidade de um vereador que se demitiu. Ponto. E por conseguinte, há aqui um ano de paralisação da Câmara à volta de um conjunto de áreas, não é? Que foi um ano perdido e que é da responsabilidade da atual maioria. E por conseguinte, haverá sempre culpas distribuídas. Agora, vamos ao que interessa de facto para o futuro da cidade. Vamos. E para o futuro da cidade, o PDM é um instrumento fundamental. Estamos todos de acordo. Há preocupações que estão escritas neste PDM que eu penso que são comuns a toda a gente. A toda a gente. Ninguém quer a continuação da expansão da cidade para a Serra. Presumo eu. Contenção, é isso? E por conseguinte, a necessidade de conter, que é necessário criar condições aos funchalenses para se aproximarem do perímetro urbano, que é melhor do que prosseguir a ida para a Serra. Que é importante. Zona de baixa densidade. Já vou-lhe dizer, posso responder isso. Se tiver as duas orelhas para ouvir, eu vai ouvir aqui. Vamos manter agora o Bertrand. É óbvio que há todo um conjunto de zonas altas e zonas de género ilegal que têm que ter planos de requalificação dessas zonas, que têm que ter acessos construídos e que ainda faltam construir, que é necessário uma intervenção para a legalização da casa. De resto, penso que nesta matéria nós estamos absolutamente à vontade pelo conjunto de propostas que estão feitas na Câmara Municipal do Funchal, que até a maioria aprovou, que até os outros partidos aprovaram, mas que lamentavelmente nós pensamos que foram esquecidas tantas vezes na gaveta. Olha que não. Temos investido nas zonas altas. Muito bem. Podemos avançar. Temos muito pouco tempo, já temos mesmo muito pouco tempo e gostaríamos de abordar a questão da economia e estamos com essa dificuldade. O território não se resume depois ao PDM. Claro que sim. Há um conjunto de instrumentos, os planos de urbanização, os planos de pormenor, e aqui há também responsabilidade partilhada entre o Governo Regional e a Câmara Municipal do Funchal. Há, inclusive, situações de suspensão do PDM e não posso deixar de lembrar as situações do que ocorreu com o Savoy na aprovação do plano, que permitiu depois a construção que está hoje lá. Absolutamente legal, porque está de acordo com o plano. Mas um plano que foi o que foi. Que foi, por exemplo, a suspensão à volta da construção do Hotel Geórgia, na Rua da Carreira, Vila Geórgia, Rua da Carreira, que acabou por não se concretizar devido a atrasos na altura e devido à guerra. É essa também uma guerra que houve na disputa do poder interno do PSD entre Miguel Albuquerque e Alberto João, e depois as coisas pararam. Temos mesmo de avançar. Ao ponto do Vila Geórgia acabou por não se concretizar. A cidade do Funchal não pode ser vítima destas disputas. Falta ouvir o Rui Barreto. Obrigado. Rui Barreto. Finalmente chegamos o plano de direção municipal, eu devo dizer que é um plano enganador.
E andamos aqui a perder demasiado tempo. Porque se o plano era de 97 e estava numa fase terminal em 2013, andamos a perder mais 4 anos neste PDM de 2017. E veja-se bem ao ponto em que isto chegou. A cartografia, ou seja, o mapa da cidade é de 2005. Já o era em 2013 e agora vamos aprovar, ou está em discussão pública, o PDM de 2017, que é a cartografia de 2005. Os censos são de 2001. Só para 2001. Ó, Presidente, mas deixe-me concluir. Só para casas... Retificar. Para a sua informação, 2007, deixa-me dizer que a cartografia nem é responsabilidade da Câmara, mas sim da DROTA. Portanto, a cadastral, que é da DROTA, não há podia ter investido na atualização da cartografia. Mas podia e devia ter atualizado essa cartografia. 2007 é a eu só entenderia. Muito bem, vamos continuar, Rui Barreto. Eu só entenderia este atraso de 4 anos se o Presidente tivesse investido na atualização da cartografia. Porque isto é grave. Porque isto é grave. Porque há 12 anos. Mande para cima de mim aquilo que eu posso. Há 12 anos de construções que não existem neste PDM. E tem que concordar comigo. Este PDM de 2017, com uma cartografia de 2005, há casas que não existem neste PDM. Pior, a redução do perímetro urbano vai criar problemas, porque há zonas e casas que estão inseridas em zonas de baixa densidade que vão passar a zona verde. E eu pergunto o que é que vai acontecer à propriedade destas casas. Nada, o que é que vai haver a expectativa de pessoas que querem construir casas, de casas que vão construir casas e que não podem fazer. E que não podem fazê-lo. Não podem fazer. Elevado é que poderão não há aqui. Vamos deixar o Dr. Paulo Cafufo. É grave. Outra coisa grave é o facto deste PDM não estar integrado com um plano de proteção civil. Tem apenas a carta de riscos e não tem um plano municipal de proteção civil. Estradas prioritárias, bocas de incêndio, acessos. Presidente, era muito importante e era avisado, depois de tudo o que aconteceu no Funchal, depois das tragédias que têm acontecido no Funchal, não integrar no PDM o plano de proteção civil. Mas ainda mais, há zonas como o Vale de Santo António, que são zonas industriais, que vão passar a zonas agrícolas. Eu pergunto, que valor é que vai ter aquelas empresas que lá estão? Quem é que vai pagar os custos de localização? Quem é que vai suportar os custos de levar as empresas de um lado para o outro? É porque este PDM não pode servir só apenas os hoteleiros da ajuda. Tem que servir a senhora da cocheira, o homem do Corral Velho ou da Barreira, o empresário do Vale de Santo António. Bom, muito bem. Temos agora um desafio, que é em 10 minutos vamos abordar a economia, temos também a cultura e o desporto, mas já não vai ser possível, alguns destes temas não vão poder ser abordados, depois temos também algumas questões ainda para vos colocar no fim. Vamos começar agora pelo Paulo Cafufo, na área da economia. Lançava-lhe aqui apenas 2 questões, a redução da dívida e também a ecotaxa. Sendo que pode abordar, naturalmente, as ideias que tem para os próximos 4 anos nesta área económica. Sim, com certeza. Deixe-me dizer que, no que diz respeito à economia, nós na economia, e temos de ter consciência que muitos dos problemas que as pessoas têm resolvem-se através do crescimento económico. E, portanto, nomeadamente, particularmente a questão da criação de emprego. E há 3 áreas aqui que o município pode e deve intervir, tal como nós temos feito nos últimos 4 anos. A questão da reabilitação urbana, a questão do comércio e a questão do turismo. São 3 áreas essenciais para a dinamização da economia local. Há outra que é, logo, o facto de nós, enquanto município, também temos aqui uma responsabilidade com os nossos fornecedores e de pagarmos a tempo e horas. Coisa que não acontecia, portanto, isso também é já uma ação da Câmara para contribuir para a economia local. E eu tenho assumido particularmente a questão da reabilitação urbana, porque é o desafio da década e pode efetivamente criar emprego e não só reabilitar todo o aspecto estético da nossa cidade, criando condições para o comércio e para a habitação. Portanto, é completamente transversal. O que é que e qual foi a nossa estratégia? Criar uma área de reabilitação urbana. Compete a uma autarquia reabilitar, criar condições para que os privados possam, efetivamente, ter condições de reabilitar. Esta ARU foi definida, quero dizer que estão previstas mais 6 ARUs no âmbito do plano diretor municipal. Esta ARU esteve associada a um programa de benefícios e incentivos, o programa Cidade com Vida, desde a isenção de IMI, isenção de IMT,
o IVA à taxa reduzida, o IRS com a deduções à coleta, além de um regulamento que nós fizemos de apoio à arrebentação urbana, que isenta, por exemplo, a ocupação do espaço público durante 6 meses quem estiver a reconstruir os edifícios. E, além da ARU, nós demos um passo seguinte, um passo fundamental, porque nem a ARU tinha sido dada, muito menos uma ORU, uma ocupação, uma operação de reabilitação urbana. E nessa operação de reabilitação urbana foi feito um inventário, um trabalho absolutamente fantástico de todos os edifícios dentro da zona histórica do Funchal. Estão todos catalogados e temos um investimento de 71 milhões de euros nos próximos 15 anos, entre privados e público, sendo que a grande fatia, nomeadamente 55 milhões de euros, é para a Câmara Municipal, para o sector público, de reabilitação da nossa cidade. É claro que, além disto, o investimento... Vou pedir que fosse rápido. Muito rápido. O investimento é fundamental. Nós criamos um balcão do investidor. Todos estão lembrados da inutilidade já, é a questão dos tempos, do antigo espaço da internet da Câmara Municipal, ali ao pé da Praça do Município. Pois nós transformamos aquele espaço num balcão do investidor, que dá também um apoio aos imigrantes que necessitam da colaboração da Câmara naquilo que é a sua vida com a sua terra-mãe. E eu queria dizer que este balcão do investidor já atendeu 2.000 potenciais investidores, num acompanhamento que tem sido elogiado por todos, porque desde a ideia do negócio, toda a informação, o licenciamento, o acompanhamento, até a execução do seu projeto de negócio, ou simplesmente, e atendemos também muitos comerciantes, tem sido atendido aqui neste balcão do investidor. Temos de avançar rapidamente agora para o Artur Andrade sobre este tema, economia. É óbvio que penso que a preocupação à volta das questões da economia é comum a todos os partidos políticos. De resto, a verificação desse problema, dessa realidade, traduz-se no facto do conjunto das propostas ligadas à reabilitação urbana, ao apoio do comércio, à dinamização do comércio, ter sido aprovadas sempre por unanimidade na Câmara Municipal do Funchal. De resto, é importante também dizer que muitos dos apoios que se verificam são apoios que resultam diretamente da própria lei, nomeadamente nas questões ligadas à reabilitação urbana. Não é uma criação propriamente deste ou daquele município, são aplicáveis no âmbito das áreas e por conseguinte resultam do conjunto da lei geral. Agora, é importante dizer duas questões. Não basta eu aprovar um regulamento de reabilitação urbana e ficar à espera da iniciativa privada para que essa reabilitação urbana se concretize na cidade do Funchal. Já 70 edifícios foram aproveitaram estes benefícios. 70 edifícios na cidade. Estou a dizer que não basta ficar. Não basta, concordar. Porque eu direi que, por exemplo, na área de São Pedro são dezenas o número de prédios que é necessária uma intervenção de reabilitação urbana. Alguns desses prédios, inclusive, propriedade do Governo Regional, outros, se não estou em erro, pelo menos um deles que será propriedade da Câmara. Mas de barato que não o seja, porque não tenho a certeza. Agora, o que é importante é isto, não basta fazer o regulamento, e por conseguinte, ou a Câmara intervém diretamente, cria programas articulados com a iniciativa privada e com a sociedade civil. É a operação de reabilitação urbana, precisamente. Ou, se isso não houver, não será possível deixar na iniciativa privada exclusivamente a reabilitação urbana. Rapidamente. Mas, do ponto de vista da economia, há um conjunto de intervenções que nos parece que ajudariam a dinamizar a economia da cidade do Funchal e que a Câmara Municipal do Funchal deverá fazer. Em primeiro lugar, na Praia Formosa. A Praia Formosa é a grande zona balnear da cidade, de acesso livre hoje aos funchalenses. E os funchalenses necessitam de ter naquele espaço um espaço qualificado de acesso ao mar, mas também onde exista equipamentos de apoio, onde exista local de estacionamento, onde exista restauração, onde exista equipamentos, no nosso entendimento, que deverão ser direcionados em primeiro lugar para a juventude e que dinamize do ponto de vista económico. Dr. Andrade, vamos ter de terminar, porque já ultrapassamos o tempo previsto. Vamos ouvir Rui Barreto sobre este tema, e a Câmara não pode sobre a economia. Bom, em primeiro lugar, devo dizer que das 70 reabilitações que foram feitas na cidade do Funchal e pelo Presidente da Câmara, é bom reconhecer que esse investimento que ocorreu e que é bem-vindo foi feito por privados.
Portanto, não foi feito nenhuma reabilitação de equipamento. Mas beneficiaram do apoio da Câmara. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer e agradecer os investimentos que existem na cidade. Justamente um dos principais problemas identificados por quem quer investir na cidade, e nós queremos mais investimento na cidade, cria riqueza e cria emprego, é a morosidade no licenciamento. E é preciso ter a noção que o risco de quem investe na cidade é dos investidores, é dos empresários. E que muitas vezes vão montar operações nos bancos, suportando juros, tendo em conta uma expectativa de quanto vai demorar o licenciamento e a execução da obra. E por isso é normal, é comum ouvir nos contactos que temos com investidores na cidade, muitos deles dizerem que a Câmara demora demasiado tempo e que a burocracia que existe nos parceiros e no licenciamento da Câmara, mas também naqueles que ocorrem por parte do Governo, muitas vezes constitui um travão ou um investimento. Ou seja, é necessário que a Câmara seja mais rápida, por isso nós defendemos aqui uma relação através de uma plataforma em que quem investe possa acompanhar todo o processo. Onde é que está o processo? Quem decide? Quanto é que custa? Quanto tempo é que tem para decidir? Se o parceiro é externo, quem é que é responsável? Para nós começarmos... A loja do Município não dá resposta a isso, como sabe. Não dá. Isto aqui eu estou a falar outra coisa. Para que o investimento seja mais rápido na cidade, porque há muitos investidores que não querem investir na cidade devido ao tempo de medeia entre o pedido e o respectivo licenciamento, e o julgo que se trabalharmos de forma mais rápida, eu não tenho dúvidas. Há muita gente que quer investir na cidade e que com mais riqueza haverá com certeza também mais. Rubina Leal, sobre a economia, o que é que se propõe fazer durante os próximos 4 anos? Para ser rápida, em primeiro lugar, apenas 2 minutos pretendo é extinguir a derrama, no sentido de apoiar o comércio local, e é importante devolver este imposto que foi introduzido pelo atual Executivo em 2013 e obviamente que temos que apoiar e dinamizar o nosso comércio local no sentido de criar mais emprego e esta questão do licenciamento rápido é fundamental para que haja todos aqueles que têm faturação superior a 150 mil euros. Agora, faturação. Não é faturação. Não sabe o que é derrama. Não. Essa que é a diferença. Se quiser, também podemos explicar o que é a derrama. Não, será com certeza. Penso que a sua área não é economia. Mais depressa aqui o Dr. Rui Barreto. Não, mas não soube responder isso. O Dr. Barreto pensa que sabe. Não, a questão não é não saber responder. Se tivéssemos tempo, perguntávamos ainda. O que é certo é que a senhora que colocou esta mesma medida sobre lucro, exatamente. O senhor não será faturação. Não jogue com as palavras. 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 Para todos os efeitos, ouça, mas para todos os efeitos, a nossa proposta e aquilo que aconteceu foi o atual Executivo colocar sobre os nossos comerciantes mais um imposto que não existia até então, e aquilo que nós vamos fazer é precisamente devolver estas mesmas pessoas aquilo que a Câmara fica agora nos seus cofres. Sobre a questão da reabilitação urbana, eu não posso deixar aqui de referir que, de facto, eu não percebo como é que se fala de reabilitação urbana se não se reabilitou um único edifício, um único fogo, nem tão pouco, nem apoio para a questão dos incêndios, das pessoas que foram vítimas dos incêndios. Sabe com quem ficou essa responsabilidade da reabilitação dos edifícios? Foi o Governo Regional. Vamos ter de terminar. Se tanto reivindicam a reabilitação. Meus senhores, vou agora propor. Vou propor agora um exercício. Rubina Leal, pedi-lhe atenção que apoiou bastante o Governo Regional. Isto é um debate, mas estamos mesmo a chegar ao fim. Nós gostávamos de fazer o seguinte, que era, temos algumas respostas rápidas para apenas 10 segundos. É quase sim ou não. Miguel, avança. Muito bem, já temos suprimido algumas respostas. Nós tínhamos um conjunto de 8 perguntas, já suprimimos algumas porque senão isto torna-se interminável. Uma questão muito concreta, começava novamente pelo Dr. Andrade. A Rua Fernão Ornelas deve encerrar totalmente, deve manter-se como está?
deve-se fazer... São 10 segundos apenas. Deve-se fazer de acordo com a vontade dos comerciantes e dos residentes da Rua Doutor Fernando Ornelas. Essa deve ser a vontade a prevalecer. Muito bem. Paulo Cafofo, mesma questão. Nós fizemos um inquérito e nesse inquérito a maioria dos comerciantes é de acordo que se feche a Rua Fernando Ornelas e, portanto, quando houver disponibilidade financeira para o projeto que temos, a rua é para fechar. Rubina Leal. Não devemos reagir com impulso. Aquilo que aconteceu foi que o senhor atual Presidente de Câmara anunciou que iria fechar a Rua Fernando Ornelas e depois voltou para trás. Acho que a população, os comerciantes, os residentes têm que ser ouvidos e só depois é que tomaremos as necessárias medidas. Se assim o entenderem e se a população, os comerciantes entenderem que deve ser encerrada, com certeza. A avaliação depende de quem lá está e de quem lá vive. Duas notas. Primeiro, qualquer encerramento obriga a estudos de mobilidade. Segundo, ouvir sempre os comerciantes que são parte interessada no fecho da rua. Muito bem. Ainda vamos avançar muito rapidamente para outra questão. Há a questão também da Polícia Municipal. Sim. Precisamente. Rubina Leal, deve ser implementada. A Polícia Municipal não traz qualquer mais-valia para a cidade. A Polícia Municipal não tem competências na área da segurança das pessoas. Logo, as despesas que se poderá ter com 100 a 150 polícias municipais não acresce nada para a nossa cidade. Os fiscais municipais têm competência que se podem alargar e podem ter intervenção nesta matéria. Logo, neste momento, não sou a favor da Polícia Municipal. Não sou favorável por duas ordens de razão. Primeiro, porque julgo que a cidade do Funchal não é uma cidade insegura e essa, aliás, nem é a função da criação da Polícia Municipal, que o Presidente hesitou e já gastou dinheiro em estudos. É para incorporar um corpo de fiscalização da Câmara numa Polícia Municipal. Segunda nota. Há experiências vastas no país e só digo, em Lisboa, o que faz a Polícia Municipal é cobrar os tarifas da Câmara. Artur Andrade. O nosso entendimento que o fundamental é reforçar os serviços da Câmara Municipal da Funchal, os serviços de fiscalização, os seus departamentos, aumentar o seu número de pessoal, criar postos efetivos de trabalho. Não nos parece que se deva criar qualquer novo tipo de corpo policial que não tem sequer no seu âmbito responsabilidades idênticas a uma polícia, à polícia e à PSP. Nós achamos fundamental a criação de uma polícia municipal e por isso é que fizemos essa proposta. Não gastamos dinheiro num estudo, investimos dinheiro num estudo para estarmos bem preparados para um modelo de polícia municipal que terá ação em 3 áreas. A área da fiscalização municipal fundamental e cumprimento dos regulamentos, a área do policiamento e da vigilância e a área do trânsito. Fundamental até vamos criar postos de trabalho, não precários, mas sim postos de trabalho no quadro da autarquia, fundamentais para uma cidade, e deixem-me dizer que são já 39 cidades do país. Portanto, o Funchal, pela dimensão que tem, justifica-se plenamente. Fazemos o ciclo inverso agora, noutra questão. Paulo Cafofo, se não for eleito Presidente, vai ser vereador? Eu vou ser eleito Presidente. E se não for? Eu vou ser eleito Presidente. Estou convencido que irei ser eleito Presidente. Artur Andrade. A CDU assumirá sempre todas as responsabilidades que o eleitorado lhe der. E por conseguinte, nesse sentido, seja qual for a votação que o eleitorado dê, nós assumiremos as responsabilidades que os funchalenses nos derem. É a mesma questão. Assumirei sempre a conta que o povo me der. Rubina Leal. Eu ganharei estas eleições autárquicas, mas obviamente que noutro contexto assumirei também sempre aquilo que o povo do Funchal decidir, mas obviamente que irei ganhar as eleições à Câmara Municipal do Funchal. Esta é a última questão. O que é um bom resultado para si, Rubina Leal? Um bom resultado é ter a maioria absoluta, é vencer a Câmara Municipal do Funchal. O Rui Barreto, a mesma questão. Um bom resultado era ganhar. E isso significará ter alguma alteração interna no CDS, por exemplo? Não, eu estou empenhadíssimo no Funchal e na candidatura que o Funchal merece. Muito bem. O meu objetivo é, obviamente, ganhar, mas assumirei as responsabilidades que o povo me der. Agora. O nosso objetivo é tentar obter o maior número de votos possíveis e, por conseguinte, a confiança dos funchalenses nesses votos. E, dentro desse objetivo, pelo menos, tentar impedir que haja qualquer maioria absoluta do quero posse e mando no futuro da Câmara Municipal do Funchal. Paulo Cafofo, se ganhar estas eleições, vai cumprir o mandato até ao final ou em 2019 poderá ser candidato à presidência do Governo? Eu quero cumprir este mandato na Câmara Municipal do Funchal, é para isso um candidato a tal. Agora, um minuto a cada um dos nossos convidados, enfim, para deixarem a mensagem que acharem interessante nesta altura para quem nos acompanha. Vamos começar pelo lado direito, Paulo Cafofo.
Ora, as pessoas sabem bem que este percurso que nós temos tido na cidade do Funchal, deste projeto, é um projeto onde arrumamos a casa, em primeiro lugar, e isso vê-se na maior democratização, numa boa gestão das nossas finanças e no alívio fiscal também das nossas famílias, na credibilização que hoje é reconhecida pelas pessoas no nosso trabalho feito nesta autarquia. Depois disso, temos, obviamente, de arrumar a casa e investir nas pessoas. Nós queremos continuar este nosso trabalho. Temos ideias concretas para a cidade. Não andamos numa maldiciência, obviamente, de só criticar. Nós temos propostas concretas no âmbito da realização urbana, no âmbito da habitação social e na habitação para os jovens, no âmbito da própria reabilitação e da economia para a cidade do Funchal, e por isso aquilo que eu espero, pelo trabalho que tenho feito, até porque as pessoas conhecem-me, sabem bem que sou próximo das pessoas, sei ouvir, tenho a humanidade necessária para poder, com os funchalenses, podemos continuar a afirmar o Funchal como uma grande cidade que é, com um passado honroso, mas que tem que estar virada para o futuro. Artur Andrade. Em primeiro lugar, interessa dizer que quem quiser transformar o Funchal num joguete de disputa política à volta da resolução dos problemas da cidade tem que ser penalizado politicamente por isso. Os funchalenses não são moeda de troca na disputa partidária. Os funchalenses conhecem a CDU, conhecem o trabalho da CDU ao longo dos anos, a sua proposta, a sua iniciativa, a sua mobilização das populações nos locais próprios, e sabem que somos um partido de combate na defesa e pela resolução dos problemas, somos um partido de proposta, veja-se o conjunto das propostas que apresentamos ao longo dos anos na Câmara Municipal do Funchal. As pessoas não podem ser um slogan. Para a CDU, as populações são os protagonistas fundamentais na construção da cidade. E as pessoas sabem que sempre que foi necessário, sempre que o problema estava lá, sempre que era necessário trazê-lo e dar expressão, estava a CDU presente, estava a CDU a trazê-lo, a colocá-lo, a denunciá-lo quando necessário, a propor a sua solução e a forma de solução. Por isso nós dizemos que reforçar a CDU é fundamental para a cidade, para que as populações possam ser os seus reais protagonistas na construção do Funchal. Rubina Leal. Eu estou neste projeto com os dois pés, estou neste projeto de corpo e alma. Eu acredito que o Funchal merece mais. Tenho um projeto e tenho uma série de medidas que são execuíveis. Tenho uma equipa competente, tenho uma equipa que fala a verdade e que é responsável. É por isso que irei, com certeza, fazer do Funchal uma cidade melhor, uma cidade para as famílias e uma cidade de oportunidades, porque é aquilo que toda a nossa população merece e é aquilo que todos estão à espera e aguardam que, de facto, haja esta alteração nos destinos da nossa cidade. Rui Barreto. Bem, eu quero tornar uma cidade mais segura. Nós temos sido, nos últimos anos, fortemente fustigados por tragédias. E por isso temos que voltar a recolocar todo o nosso empenho na política ao serviço das pessoas. Olhando pelas pequenas coisas, fazendo das pequenas obras grandes obras. Olhar a cada rua, a cada beco, a cada estrada. Olhar pelos jardins, pelos espaços públicos, valorizando o património, valorizando cada esquina, cada miradouro, cada fontanário, comprando e adquirindo património como a Estação do Pombal, que pode ser aqui uma vocação para o crescimento económico. Nós queremos também combater o desperdício na água e aproveitar melhor os nossos recursos para distribuir melhor por todos os funchalenses. Quero dizer que estou nesta candidatura numa candidatura de construtora de ideias, pela positiva. É essa a forma que sempre estive na política e por isso peço também aos funchalenses que não olhem apenas para o emblema, mas para a qualidade da lista do CD. Muito obrigado. Vamos só, Miguel, olhar para os próximos debates, uma vez que este terminou. Sim, antes disso só agradecer a presença dos 4 candidatos aqui no debate pelo Funchal, o primeiro debate, e lembrar que nos próximos dias, já na próxima segunda-feira, o JM e a Rádio JM estarão em Santa Cruz para um debate também nos mesmos moldes. Na terça-feira estaremos em Machico, na quarta em São Vicente, na quinta em Santana e na sexta-feira da próxima semana estaremos no Porto Muniz. Muito bem, minha senhora, meus senhores, muito obrigado pela elevação deste debate. A Rádio naturalmente pretendeu também
contribuir, a Rádio Jornal, para que os funchalenses, neste caso em particular, ficassem a conhecer os vossos projetos, mas recordo que nesta corrida está também o MPT, Roberto Vieira, também Gil Canha, pela coligação Funchal Forte, e ainda Raquel Coelho pelo PTP, recordando os nossos convidados, Artur Andrade pela CDU, Rui Barreto pelo PP, Rubina Leal pelo PSD e Paulo Cafofo pela coligação Confiança. Muito obrigado por quem nos esteve a acompanhar desse lado. Continuação de um bom fim de semana. 88.8 Especial Eleições Autárquicas.